O Fox fez um seguinte comentário: velho, sou ateu também. Para mim, Stephen Hawking é ídolo. Stephen Hawking, fiz um vídeo sobre ele quando ele desencarnou. Evangélicos principalmente disseram que ele iria para o inferno, porque ele disse que Deus não existia. Bom, Stephen Hawking é ídolo, respeito religião, mas, sério, é difícil continuar com isso, com as pessoas dizendo que ele foi para o inferno. Ele teria ido para o inferno porque não acreditava que Deus existe. Eu digo uma coisa para vocês também, vão me mandar para o inferno também, porque eu digo, Deus não existe na maneira de colocarem sua existência, como colocam vários segmentos religiosos, colocam um Deus temeroso, um Deus que é ruim, um Deus que está lá e não aqui, um Deus que está longe, que maltrata quem não o ama, que manda para o inferno aquele que tem uma dúvida pequena que seja por ele. Então, a minha maneira de ver, Deus não existe nas especificações que muitas religiões colocam. Durante muito tempo, vou colocar uma coisa para vocês, durante muito tempo eu lia sobre Platão, Sócrates, pensadores. Achava estranho eles não comentarem sobre Deus, não comentarem sobre religiões. Achava estranho. Eles não falavam. Hoje começo a compreender a visão deles. E acabo, aos poucos, até abraçando o pensamento deles. Ou seja, Deus não existe na versão religiosa dos homens. Deus não existe na versão religiosa dos homens. Porém, Deus existe na versão do mais famoso ateu que este plano conheceu. Albert Einstein dizia: não acredito que Deus exista, mas acredito que há uma força superior que comanda tudo, que reina em tudo. Quer dizer, é uma comprovação científica de que Deus existe, mas não na versão de algumas religiões criadas pelos homens, porque a religião criada por Jesus é praticada em raríssimos lugares. Qual é a religião criada por Jesus? Jesus, durante o lava-pés, aquela reunião da Santa Ceia, lavou os pés. Durante essa reunião, Jesus disse a Pedro: em ti, esta pedra, montarei minha igreja. Ele vai organizar, criar, montar sua igreja em um ser humano. Não é numa alvenaria, não é numa casa de madeira. Vai montar a sua religião, vai montar a sua igreja. Sua igreja. Palavras bíblicas, vai montar a sua igreja dentro de um ser humano. Então, o próprio Jesus acaba dizendo que não é o homem que monta uma igreja, não é o homem que constrói, que organiza uma igreja. É o Cristo interior, nós, dentro de nós, que montamos, moldamos, organizamos a igreja da maneira que é para nós. Muitas vezes eu falo e faço. Pego um ingrediente daqui, um ingrediente lá, outro ingrediente de várias religiões diferentes. Ingredientes significam pensamentos, formas de agir, formas de entender de vários lugares e monto a minha igreja. Eu tenho a minha igreja, está dentro de mim. Compartilho com alguém, eu digo como ela é. Quer pegar ingredientes? Com carinho, pode pegar, mas faça modificações se julgar e adote, promova, construa a sua igreja dentro de você. É assim que eu
coloco, assim que eu digo. Então, Steve Hawkins não cultuava Deus da maneira que a maioria das igrejas criadas pelo homem, não é igreja criada por Deus nem por Jesus, igrejas criadas pelo homem, que dizem e desdizem o que bem entende da Bíblia lá dentro. Sim, pequenas modificações, mas fazem isso. Ele não acreditava, eu também não acredito, cada vez menos acredito. Frequento igreja? Frequento, mas igreja vazia, não suporto. Já entrei numa igreja, tinha um padre lá, rezando, período que eu gostava, que eu me sentia bem, porém uma hora ele começou a falar mal das outras religiões. Padre católico, evangélicos, já é costume falarem mal das outras religiões, principalmente se forem ligadas ao espiritismo, mas a religião católica começou a fazer isso. Não entro mais, eu entro lá, a igreja vazia, sento, olho, sinto a egrégora do lugar, santos, não vou destratar, me sinto muitíssimo bem lá, mas eu estou sozinho, porque só tem eu, só a minha energia transitando naquele lugar. Me sinto muitíssimo bem. E não pretendo abandonar. Mas aceitar o Deus que o homem criou, Deus que o homem criou, não foi o homem, não foi Deus não criou o homem criou Deus para aquela religião. Não aceito. Eu já não me sentia bem com esse Deus. Não me sentia bem, alguma coisa estava errada. Agora, mais ainda, não acredito e não sigo nenhum Deus que o homem tenha colocado, de certa maneira, aprisionado dentro de uma construção. Não mesmo. Pois bem, aqui temos. Seres de chifre existem. Tu nunca teve um amigo? Vamos lá, essa aqui é a pergunta desse. Seres de chifre existem? Seres de chifre, diria, demônio, Satanás, diabo, e uma quantidade enorme de apelidos ridículos. Eu gosto de falar assim. Ele é o inexistente de mil faces. O inexistente que tudo pode, o inexistente que é perigoso, mortal, que prejudica, que ataca, que destrói vidas. Ele é o inexistente que faz tudo isso. Pois bem, como é que um inexistente, alguém que não existe, pode fazer tudo isso? Ele faz, mas não existe. Pois vamos lá, seres de chifre existem? Ele não existe, ou melhor, ele existe, mas não existe. Ele existe, sim, existe nas cabeças daqueles que se julgam não cometerem falhas, não cometerem erros, não cometerem pecados. Ele existe naqueles que são perfeitos, naqueles que não admitem ter errado. Ele existe. Por quê? Porque estes que são santos, por serem santos, serem perfeitos interiormente, sem falhas humanas, cometem, alguma coisa errada eles fazem, mas como eles são perfeitos, melhor colocar a culpa em outro. Colocar a culpa em outro. Colocar a culpa em quem? No vizinho, num pai, na mãe, num filho, irmão? Não. Tem que colocar em alguém que não existe. Por quê? Porque vão condenar um vizinho, um amigo, por ter feito coisas erradas? Não tem como, pode se dar muito mal se começar a fazer esse tipo de coisa. Agora coloca a culpa em alguém que não existe. Esse que não existe não vai poder se defender, porque ele não existe. E ele, a pessoa, continua sendo pura, casta, ingênua de certas coisas, porque ele não fez nada errado. Quem fez foi aquele outro lá. Foi o coisa ruim, o rabudo, o chifrudo, Satanás, diabo, demônio. Este que fez tudo errado, este que fez, este que pecou. Então eu vou para o paraíso, porque as coisas que eu fiz de errado,
serei perdoado, porque foi ele quem fez, o coisa ruim que fez. Seios de chifre só existem na cabeça daqueles que se julgam melhores e nunca fazem nada de errado. Sempre tem um diabinho na vida desses caras, dessas pessoas. Porque o tal diabinho, o diabo, que assume todas as falhas, todos os erros que cometem. Tem uma estátua de Moisés feita por Michelangelo. Na cabeça deveriam ser raios que viriam de Deus. Raios. Moisés é uma estátua em mármore, pedra-sabão, não sei exatamente, com as tábuas das leis de Deus aqui. E essa imagem demonstra que Deus intuiu ele aquelas tábuas. Porém, essa estátua dá uma impressão estranha, parece que tem 2 chifres em cima da cabeça de Moisés. A aparência de 2 chifres. Alguns podem levar isso na maldade, mas é assim mesmo. É curioso. Vou comentar agora um filme. Peguem o filme, procurem o filme, assistam, é muito interessante. Isso explica o que eu acabei de dizer. O seriado é Star Trek. A primeira temporada, a clássica, temporada clássica, é o capítulo 6 da temporada 1. A história é a seguinte: Kirk foi teletransportado do planeta para sua espaçonave, não se sentiu bem, foi retirado. Logo em seguida, outro Kirk foi materializado. A máquina teria duplicado seu corpo, fielmente duplicou o corpo do capitão. Mas, algo que eu acho interessante, eu incluí esse comentário aqui por causa disso. O primeiro Kirk ficou com o corpo, né, do primeiro Kirk ficou com o seu lado bom, totalmente bom, maravilhoso. O segundo com o seu lado ruim, tenebroso, diabólico, fazia coisas terríveis. E o filme se desenrolou desta maneira, com um Kirk bom, que só faz coisas boas, maravilhoso, e aquele ruim, que fazia coisas ruins mesmo, atacou pessoas da nave, tentou acabar com a própria nave. O que quer dizer isso? Sugere exatamente isso, aquilo de nós temos um Deus e um diabo dentro da gente. Kirk seria o Deus e o outro Kirk seria o diabo. Nós não podemos acabar. Nós temos um diabo, não, nós temos o lado ruim nosso. Nós não podemos acabar com esse lado ruim, com o nosso diabinho. Porque é ele que nos dá força. Esse Kirk tinha inteligência e esse tinha força. Inteligência sem força de nada adianta. Força sem saber o que fazer, de nada adianta. Porém, um tem que saber controlar o outro, dosar, haver o tempero correto para sermos o que somos. Nosso lado ruim nos dá força interior, nos dá peito para enfrentar, mas é o nosso lado bom que vai saber como enfrentar uma situação. É o nosso lado bom que vai ser sábio, vai conseguir tirar o melhor do nosso lado ruim. Portanto, se não temos um lado bom, não cuidamos do nosso lado bom, este lado bom não saberá controlar, não saberá tirar o melhor do lado ruim, não poderá tirar a força que este tal lado ruim tem de bom. Ou seja, o nosso lado caridoso, nosso lado bom, tem que manter um controle, uma sabedoria, uma maneira de aproveitar
o nosso lado não tão bom. Este lado ruim, no caso desse Kirk, seria o diabo que muitos colocam. O diabo não está lá embaixo e Deus não está lá em cima. Não é assim. O diabo não está lá embaixo, Deus não está lá em cima. Os dois estão aqui. Deus e o diabo estão dentro da gente. O diabo, como alguns colocam seus pecados no diabo, eu não coloco meu pecado em diabo nenhum. Eu me responsabilizo pelo que eu faço de errado. Faço coisa de errado, faço coisa errada, sou pecador porque eu estou encarnado. Se eu não estivesse encarnado, eu não seria pecador. Então, não estaria por aqui. Mas Deus e o diabo estão dentro da gente. Eu assumo os erros que cometo. Eu assumo os erros que faço, que promovo. Não sou pessoa do bem? Sou pessoa do bem numa porcentagem. Tento ser uma pessoa do bem em porcentagem maior do que do mal. Tento apagar o lado ruim, meu lado negativo? É impossível e não é conveniente, porque é da onde vem a nossa garra, a nossa força. Mas temos que manter um controle, tomar só aquilo que é necessário desse lado ruim. É assim que deve ser. Devemos ter consciência. Deus e o diabo está dentro da gente. Agora, qual desses dois Kirk devem comandar? No filme, chegou um ponto, o bom não conseguia mais ter poder de decisão, porque precisava da garra daquele não tão bom para poder tomar decisões. Tinham situações que mereciam uma atenção urgente e ele não conseguia, estava perdendo cada vez mais o seu poder de liderança. E o poder de liderança vem do lado ruim da gente, do lado que consideramos ruim, emoções ruins. Temos que ter isso, porque ser uma pessoa boa, ninguém é uma pessoa totalmente boa aqui, mas ser uma pessoa boa significa que temos controle sobre nós dois. Comparando ao filme, nós temos que ter controle sobre nós dois. E se não temos controle sobre nós dois, não seremos uma pessoa boa. Seremos dominados pelo lado ruim, quando em verdade deveria haver uma química correta para isso tudo. Devemos e somos a química perfeita. Dentro do nosso momento kármico, somos a química perfeita da luz e da sombra, que vamos desvendando e respeitando. Vamos desvendando o tal demônio que eles comentam, vamos desvendando e respeitando ele, não destruindo. E quanto mais tentamos destruir o nosso lado negativo, que é o diabo para muita gente, pior ficamos, porque não temos como destruir o diabo. Não temos como aniquilá-lo, porque se conseguíssemos fazer, nós deixaríamos de existir como pessoas. Somos uma miscigenação dos dois. Se fazemos com que um deixe de existir, vamos ser metade. No filme não podia acontecer isso e pensaram em fazer isso, mas não podemos. Se aniquilamos o nosso lado ruim totalmente, seremos metade de um, ou seja, não seremos nada, não teremos as emoções negativas que dão força para movimentar as emoções positivas para manter-nos vivos espiritualmente. Continuaremos vivos, até que sim, mas mentalmente e principalmente emocional, deixaremos de existir. É isso que coloco. O diabo em nós está. Nós somos o diabo. Nós somos Deus. Agora, quem vai nos governar? O diabo ou Deus? Nosso lado ruim ou nosso lado bom? Transferir para outros
Aqui, nunca teve um amigo? Quer dizer, se eu já tive um amigo diabo. Não existe. Diabo não existe. Está dentro da gente. Então, o ideal é tê-lo como amigo mesmo. Tê-lo como amigo, sabendo... Estou falando do nosso lado negativo. Estou falando do meu lado negativo. O ideal é mantermos este lado negativo com uma certa amizade, com um certo respeito. Ouvir também. Ouvir, tentar, alguns dizem doutrinar esse lado negativo da gente, mas jamais eliminá-lo, porque se eliminamos o nosso lado ruim, caso fosse possível, se eliminássemos o nosso lado ruim, nós deixaríamos de existir como pessoas conscientes, como pessoas sábias. Então, do início, Steve Hawking vai para o inferno? Eu acho que isso é uma maneira de menosprezar todo o trabalho de um gênio. Ele não vai para o inferno. Nós temos o nosso diabo interior e podemos ir para o inferno? Não, já estamos no inferno. Cometemos muitos erros no passado e estamos aqui sofrendo para pagar. Eu acho que eu já completei. Falei o suficiente para a pessoa compreender o que eu acho do diabo rabudo e tudo mais. Obrigado por mais uma vez por estarem com a gente. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com os amigos, inscreva-se em nosso canal. Aproveite e visite também o nosso blog Alquimística. O endereço está aí debaixo. Aproveite que já está aqui, assista mais alguns vídeos, algumas sugestões estão aí.